que o outro pensa sobre mim? Essa é certamente uma das perguntas que mais escutei, seja da minha própria voz ou das histórias que tive contato. O medo do julgamento é como se fosse um monstro que a gente enfrenta tentando chegar ao próximo nível. Só que nunca parece que temos o suficiente para vencê-lo. Falta coragem, falta a armadura certa, sempre falta alguma coisa. Mas e se a gente estiver lutando contra o inimigo errado? E se a pergunta não for o que o outro acha sobre mim, mas como eu me vejo? Porque às vezes o julgamento que mais te paralisa é o que você faz, é o que já existe dentro da sua própria mente. E enquanto a gente fica olhando para fora esperando o ataque, a gente se dá conta que ele sempre existiu dentro de você. Ele estava ali o tempo todo. Essa percepção mudou muita coisa para mim. E no episódio de hoje a gente fala um pouquinho mais sobre esses pensamentos e sobre esses julgamentos. Oi, eu sou a Laura Zago, uma psicóloga que gosta de refletir sobre a vida, sobre situações cotidianas, sobre tudo aquilo que faz as minhas emoções entrarem em movimento, para que as suas também possam entrar em movimento do outro lado. E aí, gente, antes de começar esse episódio, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio me falar sobre a volta do podcast, como isso tocou em vocês de alguma forma. E assim, honestamente, é uma nova fase, né? Que eu ainda tô entendendo e ainda pode se transformar em muitas coisas. Então, ter vocês aqui comigo, saber o que vocês estão pensando sobre isso, tem sido algo muito importante para mim, tá? E aí, falando sobre essa questão de mudanças, vai acontecer outra mudança aqui, que é o fato de alguns episódios não vão ser gravados mais em vídeos, vão ser gravados em áudio, voltando aí às origens do podcast. Senti essa necessidade de ir voltando também, de ir fazendo episódios mesclando, né? Episódios com vídeo, episódios sem. Me falam também o que vocês preferem, de que forma vocês assistem. E aí, se vocês sentirem, né, muita falta do meu rosto, da minha carinha, vocês podem ir lá no Instagram Psicóloga Laura Zago, que lá sempre tem vídeo, sempre tem coisas novas nesse sentido. Então essa é mais uma das novidades. Não significa que todos vão ser em áudio, só em áudio, mas alguns sim e outros não, tá bom? Então hoje, gente, eu queria falar sobre um assunto que eu tenho pensado bastante, né? Que são sobre aqueles pensamentos que a gente tem, sabe? Relacionados ao julgamento, a como a gente se julga para fazer as coisas. Fiquei pensando em como eles aparecem e qual a nossa relação com eles, porque eles estão muito presentes no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Acho que, sem dúvida, esse assunto sobre julgamento, sobre esse tema, é um dos assuntos assim que mais surge em terapia, seja de forma direta ou indireta. Né? Porque assim, de fato, isso toca todo mundo. A gente já se julgou ou já pensou o que o outro pensava sobre a gente em algum momento da nossa vida, né? E aí, quando a gente fala sobre o julgamento, dá pra gente ir para dois caminhos, né? O primeiro, que é o julgamento do outro sobre você, e o outro é o seu julgamento sobre o outro. Mas aí dentro desses dois caminhos, a gente tem um subtópico, que é o que mais me interessa hoje e é o que de fato eu vou falar para vocês hoje, que são os pensamentos em relação a isso. Então, o que a gente pensa em relação a todo esse julgamento que a gente sente, o que a gente vê. E é exatamente esse subtópico que muitas vezes a gente acaba encontrando, esbarrando nele, e ele nos leva ao sofrimento e até paralisação, né, na nossa vida. E falando para vocês, assim, que eu sempre fui uma pessoa que sofreu muito com os meus próprios pensamentos sobre julgamento. Então eu vivi imaginando as possibilidades de como o outro poderia me julgar.
né? Então, o que ele ia achar de mim, ou que as outras pessoas iam pensar do que eu tô vestindo, do que eu tô falando, do que eu tô comendo. Então, isso passava muito na minha cabeça, né? E o julgamento, gente, ele vem de qualquer lugar, a qualquer momento, né? A gente não escolhe muito, é um fluxo de pensamentos que a gente tem sobre o que o outro vai achar e de que forma o outro vai acabar julgando a gente. Então eu tinha um medo de me sentir julgada, eu acho que vinha, né, desse receio do que o outro vai achar. E pensando aqui, eu tinha medo até de ser rejeitada, né? Isso era tão forte, esses pensamentos, que eles acabavam me paralisando aos poucos, sabe? Eu me sentia muito travada na minha vida, assim. Então eu fui construindo como se fosse uma redoma, sabe? Onde tudo precisava ser perfeito. Como se o controle fosse me proteger desse julgamento. Então, pensar sobre todos esses pensamentos e criar hipóteses para eles e eu me prevenir de um possível julgamento ou até de alguma rejeição. Só que essa redoma que eu senti, ela ia me deixando extremamente travada, né? E eu fui percebendo que eu fui aos poucos perdendo a minha própria autenticidade, eu me podava em tudo. Às vezes era tão custoso sair de casa que eu preferia eliminar, sabe? Qualquer contato social do que me arriscar fora de casa. E aí, eu acho que um ponto para mim que foi uma virada de chave é quando eu comecei a me perguntar, né, de que forma eu julgo, de que forma eu me julgo, como eu olho para isso. E também uma outra questão que me apareceu foi de que forma eu julgo o outro na minha cabeça, né? Como eu lido com o erro do outro, como eu reajo quando o outro faz algo que eu não concordo. E aí é difícil mesmo a gente se olhar nesse lugar e perceber que talvez esse pensamento do julgamento ele esteja presente não só em como eu acho que o outro vai me julgar, mas em como eu vejo o mundo, como eu vejo o outro também. E aí eu entendi que, na verdade, tudo isso era mais sobre mim, né? Porque isso se resumia, na verdade, ao como eu pensava, ou o que eu pensava sobre mim mesma. E o quanto talvez eu fosse criteriosa comigo. E esses pensamentos vinham nessa mesma proporção. E aí, vocês já pararam assim para pensar qual é a relação que vocês têm com o julgamento? Porque a gente fica com tanto medo do que o outro vai achar da gente, mas você já parou para pensar o que você acha do outro? Quais pensamentos aparecem sobre isso na sua cabeça? E aqui é muito importante a gente separar uma coisa, né? O que eu tô trazendo não é sobre ter um olhar crítico, um juízo de valor. Isso a gente precisa, especialmente para tudo que fere os nossos valores. O que eu tô falando aqui é de um julgamento moralizador. É aquele que parte das convicções, né, rígidas, imutáveis, é sobre o que é certo, o que é errado. Então é desse tipo de julgamento que eu tô trazendo aqui. E toda essa questão foi me fazendo perceber que era muito mais sobre mim do que sobre o outro. Porque os nossos pensamentos, se a gente for, né, olhar a origem deles, eles são frutos aí da nossa experiência, das nossas vivências, de como a gente aprende a se relacionar. Então, eles falam muito das coisas que a gente já teve contato. Então, esse julgamento vem da forma como a gente aprendeu a enxergar o mundo. Ou seja, né, a forma como você se julga pode ditar a forma como você acredita que o outro vai te julgar. E algumas vezes também dita como você julga o outro. Isso aqui foi muito, muito doido, assim, de ser pensado, né? Como isso tem a ver com a forma que a gente se relaciona com a gente, porque isso vai ditar tudo na nossa vida, né? E se o julgamento é a única forma como você se trata e como você olha para o mundo lá fora, então essa vai ser a única lente que sua mente vai poder te oferecer. Quanto mais você faz isso com você mesmo, mais preso você vai ficando dentro dos seus próprios pensamentos, você vai ficando preso a esse julgamento,
mais julgado você se sente, mais limitada a sua vida vai ficando. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente possa pensar, na verdade, como a gente tem se julgado na nossa própria vida. Porque às vezes a gente acredita muito que é o outro, mas vem da gente primeiro. Então, qual que é a relação que a gente tem com esse julgamento? Sabe, eu fui percebendo na minha vida de que forma eu me julgava, como eu via o que eu estava fazendo, porque isso ditava também como eu achava que as outras pessoas iam olhar para o que eu estava fazendo. Então, como que talvez isso fale muito de como a gente se sente, né? De como a gente aprendeu a se olhar. E se essa for a única lente nossa, a gente vai fazer isso cada vez mais. A gente só vai olhar por esse ângulo, né? Então, se permita olhar assim como eu me permiti, né? Olhar para dentro desse processo. E eu sei que aqui, né, é um papo muito de psicólogo, vamos olhar para dentro de nós mesmos, mas que isso faz sentido quando a gente entende que isso que está travando a gente, esse julgamento que a gente acha que o outro vai ter sobre a gente, parte da gente, parte de como a gente está enxergando as coisas. Porque de fato a gente não tem muito controle sobre isso. Pode ser que o outro vai te julgar pelo que você está fazendo. Isso realmente pode acontecer. Mas pode ser que não. E o quanto a gente se trava antes desse processo, né? Então é super importante a gente olhar para como você tem se julgado, para como você tem julgado as suas próprias ações e como tudo isso impacta na forma como que você percebe o mundo. Porque de fato, gente, isso pode aparecer de formas bem sutis, assim, porque fica tudo dentro da nossa cabeça. Talvez o outro nunca tenha acesso à quantidade de coisas que a gente pensa ou que está acontecendo dentro da gente. Mas é algo que constantemente vai gerando sofrimento pra gente também, né? É muito comum eu ver as pessoas paralisando mesmo a vida, não saindo de casa, não se relacionando, não fazendo coisas que desejam por conta desse medo, né? Ou como a gente vai tentando também se moldar a um padrão que a gente acha que é o certo. E como tudo isso influencia ali no jeito que a gente está se percebendo e que a gente foi ensinada também a se perceber. E sabe que uma outra coisa que mudou muito para mim, eu acho que ter contato com esse assunto, tanto de forma direta como de forma indireta, é perceber que, de fato, tá todo mundo na mesma, sabe? Tá todo mundo vivendo no seu próprio mundinho com medo do que o outro vai achar. Então isso não é algo só nosso, mas é algo que todo mundo vive, né? Todo mundo tá vivendo a experiência do próprio julgamento. E é óbvio que alguns vivem de forma mais intensa, outros de forma menos intensa, mas tá todo mundo muito preocupado consigo. E talvez ninguém tá tão preocupado com você ou quanto você imagina, sabe? Eu acho que esse assunto é bem interessante, daria até pra gente fazer um outro episódio só falando sobre isso. Mas de sair um pouco de dentro da nossa cabeça e perceber que tá todo mundo nesse lugar, todo mundo tem medo de ser rejeitado, todo mundo tem medo de ser julgado, a gente reage muito a essas coisas, principalmente porque somos seres sociáveis. Então, tudo que a gente vai fazer, ou grande parte do que a gente faz, é para proteger a gente dentro desses contextos sociais. Então a gente acaba tendo esse receio, que são coisas bem comuns de serem sentidas. Então, quando a cabeça estiver ali falando um monte de coisa, pensa que muito provavelmente o outro vai estar com questões semelhantes, parecidas ou diferentes, mas que vai estar com questões sobre ele também dentro desse contexto. E para finalizar esse episódio, eu queria indicar para vocês um livro que ele não fala necessariamente sobre o julgamento em si, mas ele fala como os nossos medos, os nossos pensamentos podem paralisar a gente e deixar a gente extremamente travado na nossa vida. O livro chama O Medo de Dar Certo. Ele é escrito por uma jornalista
e podcaster Natália Souza. Ela tem um podcast muito bom chamado Para Dar Nome às Coisas, então vale muito a pena conferir o podcast também. Mas o livro me fez refletir sobre o poder que a nossa mente tem de deixar a gente preso a partir das possibilidades de um futuro que a gente imagina que vai acontecer, não é o que de fato vai acontecer. Então, foi um livro bem reflexivo, é um livro bem curtinho, mas que ele traz muito todo esse contexto, que eu acho que é muito importante a gente entrar em contato se a gente se sente paralisado com isso também. Então, fica aqui a minha indicação. Então, por hoje é isso. Um beijo e até a próxima.